Bom dia! Seja bem-vindo à live de encerramento da série Guiadas pelo Espírito Santo. Que momento incrível! Que dias maravilhosos! Quantos testemunhos! Fica conosco. Hoje nós vamos ler alguns testemunhos que compartilharam conosco. Alguns porque não vai dar tempo de ler todos, então eu já vou avisando aqui para você não ficar triste. Aqueles que eu não ler aqui, eu vou postar, eu vou separar uma postagem, vou postando aos poucos o testemunho para propagar, né, o que Deus fez na vida de todas as pessoas que nos acompanharam. Bom dia, sejam bem-vindos. E será um momento agradável, será um momento em que o Espírito Santo vai nos visitar novamente, como ele sempre tem feito, e que Deus esteja te guiando dia a dia. Vamos aqui, eu vou convidar a Dani. Vão compartilhando aí, pessoal. Pega esse aviãozinho aí para Deus te usar agora para você transbordar na vida de outras pessoas. Começa a compartilhar a live com seus contatos. E o Senhor quer abençoar e alcançar o máximo de pessoas. E para honra e glória em nome do Senhor, essas lives estão sendo assistidas por outras pessoas. E seja bem-vinda, Thaísa. Que Deus abençoe todas nós. Nos enchendo de sua graça. Dani, você quer orar para a gente começar? Podemos orar, sim. Ora aí por nós, então. Glória a Deus. Pedimos que o Senhor possa estar se fazendo presente nessa live, que seja um momento de íntima comunhão contigo, que sejamos fortalecidos no seu espírito, que sejamos transformados, ó Pai, segundo a tua palavra, e que toda a verdade que em ti existe a nosso respeito seja inserido dentro do nosso DNA. Te pedimos, meu Deus, que possa estar nos fortalecendo nessa live, nos dando sabedoria, que o teu Santo Espírito venha falar através de nós e que possa, Pai, levar a tua paz às pessoas que estão assistindo. Te pedimos, meu Deus, que você possa estar abençoando, transbordando a vida de todas as pessoas aqui presentes. Te pedimos, ó Pai, a tua bênção, a tua proteção, o teu refrigério, a tua paz, a tua unção sobre todos aqui, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Seja bem-vindo, Joaci. Glória a Deus. Bom dia, gente. Vamos lá, então. Hoje o Espírito Santo conduziu tanto, não vai dar tempo de eu começar já contando os testemunhos, eu vou contando, vamos direto ao ponto, mas se der tempo eu vou contar o testemunho também do que eu vou falar agora. Eu quero começar lendo Romanos 8. E diz assim, Romanos 8:13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes no medo, mas recebeste o espírito da adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba, Pai. E o Senhor falou muito ao meu coração com esse versículo. E o que o Senhor quer que a gente entenda, amados, é que ser guiados pelo Espírito Santo não é uma faculdade. A nossa escolha é aceitar Cristo. Mas quando a gente aceita Cristo e passa pela porta, que é Ele, nós estamos sendo já automaticamente convidados a ser guiados pelo Espírito. Nós somos templos do Espírito Santo. Sim. Ele habita em nós. Quando a gente diz sim, sim, Cristo, eu te quero, nós estamos deixando Ele entrar em nós. E a partir desse momento, Ele mora dentro de você, Ele mora dentro de mim. E aí, deixa eu te falar, Ele é o cabeça, Ele quer guiar. E por que o Espírito Santo falou isso comigo? Porque algumas pessoas, às vezes, veem o sobrenatural na vida de outras pessoas e acham assim que algumas pessoas são selecionadas para viver isso. Não. O servo de Deus, ele é convidado para viver o sobrenatural. A palavra fala assim, e esses sinais seguirão os que creem. E o versículo anterior está falando daqueles que creram e aceitaram a Cristo. Então, viver no sobrenatural é o normal para a vida do crente. Viver no sobrenatural é o normal.
Então, se você ainda não está vivendo o sobrenatural, persiga isso. Essa série foi toda conduzida pelo Espírito Santo para isso, para despertar a todos. Ei, eu quero falar. E aí, por que é tão sério a gente falar disso? Porque se não é uma faculdade e é o normal da vida do crente, nós precisamos ter um temor. Por quê? Porque se a gente diz não para não ouvir a voz de Deus diariamente, que é igual ele está falando para a gente matar as obras da carne, isso é um processo. Aí a palavra fala assim, para que ele cresça e eu diminua. Para ele crescer, nós temos que diminuir. Quanto mais Cristo vai crescer, na verdade, quanto mais nós morrermos, mais ele vai crescer em nós. E nesse crescer, aumenta a nossa sensibilidade, a nossa intimidade. Então, esse é o processo. E aí o Espírito Santo me lembrou. Quando uma criança, ele sempre trata com meus filhos comigo. Quem é pai vai perceber isso melhor. Um bebezinho, quando ele vai crescendo, se você pedir para ele se jogar, se você falar, ele não consegue, ele fica com medo. Por quê? Uma criança não nasce confiando nos pais, gente. Ele gosta do aconchego, o senhor falou isso ontem comigo, ele gosta do aconchego, mas a confiança, até entre pais e filhos, elas são estabelecidas com a convivência. Quanto mais os nossos filhos conhecem a nós, mais eles vão confiar. E o Espírito Santo falou isso para mim, por isso é importante vocês me conhecerem. E aí o Senhor, para fechar essa minha parte aqui, falou por que a gente está tanto falando do relacionamento. Fizemos 2 lives falando das ferramentas para você desenvolver seu relacionamento com o Pai. Porque você precisa conhecer o seu Pai. Quanto mais você conhecê-lo, mais e mais e mais você vai confiar nele. Porque ser guiado pelo Espírito está diretamente ligado ao que é você confiar nele. Mas não vai existir confiança em relacionamento nenhum se você não conhecer a pessoa. Então, amados, essa parte da introdução que eu estou falando, ela tem a ver com isso. Só para concluir, quanto mais você fizer as disciplinas espirituais que a gente já conversou, quanto mais você estiver atento, você vai estar crescendo no relacionamento com Deus, crescendo na graça, no conhecimento, matando a sua razão. Porque o Evangelho, ele nos confronta. Quanto mais ele nos confronta, mais ele cresce em nós. E aí você vai viver até quando Paulo diz: um dia eu agia como menino, como uma criança. Mas hoje eu ajo como um homem. Tá? Que essa palavra te desperte. Fale, Dani. E eu ia falar isso lá na frente, mas vai encaixar perfeito agora. Glória a Deus. Semana passada, a Ellen falou, de tudo que ela falou, uma das coisas foi que a gente só consegue acessar a nossa identidade, na verdade, a questão da conexão espiritual, quando você, de fato, tem a dependência do Espírito Santo. E o que é o Espírito Santo, né? E aí, hoje de manhã, no meu devocional, Deus me mandou falar sobre 2 coisas. E o interessante é o seguinte: a sabedoria, ela é a figura do Espírito Santo. Algumas pessoas falam que a sabedoria é Jesus. E não deixa de ser, porque os 2 são um. Mas quando você olha a essência da sabedoria e os frutos do Espírito Santo, então conectando o Velho Testamento e o Novo Testamento, você vê que a identidade da sabedoria está atrelada ao Espírito Santo. E a Bíblia fala o seguinte, que se você buscar sabedoria como busca tesouros escondidos, você entenderá o temor do Senhor. Que a gente falou sobre isso na primeira live. E que o temor do Senhor é odiar o mal, né? Abominar essas questões todas. Mas a questão que eu queria trazer aqui é a questão do relacionamento com o Espírito Santo. Porque quando você se relaciona, ou seja, quando você está cheio da sabedoria, que é o próprio Espírito Santo, ele te dá poder. Em Atos 1 fala isso. Recebereis poder quando vier sobre ti o Espírito Santo, sobre vós o Espírito Santo. Só que o que acontece? O Espírito Santo não é para dar poder para a gente se envaidecer. É o poder de ser usado na frequência dele. Ou seja, ser usado na unção dele. Na vida das outras pessoas, na nossa vida. E quanto mais cheios do Espírito Santo nós somos, mais acesso à nossa identidade real nós temos. Porque muitas pessoas têm várias identidades, né? Aqui, os líderes evangélicos dizem, ou cristãos, ou qualquer tipo de líder que tem na tua vida, a que Deus diz, o que o teu pai diz, o que outras pessoas falam a seu respeito, o que você pensa a seu respeito, e também a questão de... Esqueci a quinta, gente, mas depois eu boto aí na postagem, eu esqueci a quinta. Mas
forma, sou sincera. Mas aí o que Não, acontece? A que importa é a que Deus fala. Não é o que teu pai fala, não é o que teu irmão fala, não é o que o outro pensa, ou o que você pensa a seu respeito. Mas você só consegue acessar essa identidade, que é a que Deus tem a seu respeito, ou seja, é a verdade. Entenda uma coisa, Deus te fez. Você não veio do macaco, você não veio. Isso é outra live que eu ainda vou gravar sobre isso. Desmistificando a teoria da evolução. Mas enfim, vamos lá. A questão é, você foi feita à imagem e semelhança do Criador. E você só tem como ter um relacionamento com Ele verdadeiro e profundo quando você, de fato, essa sua verdadeira identidade que é revelada pelo Espírito Santo. Tem um versículo que fala: o que o olho não viu, o coração não sentiu, nem subiu ao mente do homem, é o que Deus tem. Só que a Bíblia fala, mas eu revelo pelo meu Espírito. amém. Ou seja, você tem acesso às verdades de Deus quando você está cheio do Espírito Santo. E isso não significa que o Espírito Santo só vai estar em você se você for perfeito, até porque a perfeição não existe. Ele nos faz perfeito. É Ele que nos transforma. Gradativamente, no processo, Ele vai nos aperfeiçoando, vai tirando o lixo e nos enchendo. Mas para isso, a gente precisa se posicionar, buscando a sabedoria que é o próprio Espírito Santo. Porque quando você busca, quando você fala assim, Senhor, hoje eu vou orar. Hoje eu vou orar em línguas, hoje eu vou jejuar, hoje eu vou... Ou usa qualquer uma das ferramentas que a gente falou nas lives. Quando você toma essa decisão, o ato de fé que você dá em fazer, você já está usando o seu livre-arbítrio para dizer, Deus me enche. Isso. Deus, estou pronto. Deus, eu quero. Enquanto você não dá o passo de fé, de aplicar essas ferramentas para fortalecer seu relacionamento com Ele, Ele fica só olhando, esperando o momento em que você vai falar assim, me ajuda aqui, entra aqui, trabalha em mim, me ajuda, né? Então, assim, porque às vezes a gente acha que o Espírito Santo você só vai conseguir se você estiver perfeito. Ele é que nos faz perfeito, né? É aceitar Jesus que nos redime do nosso pecado e nos torna aptos a ser hospedado pelo Espírito Santo. Mas sem aceitá-lo, você continua uma pessoa comum. Então, você aceita Jesus, você está falando, tomei uma decisão de que agora eu quero hospedar o Espírito Santo. E aí começa o processo em que ele vai te transformando, vai te fortalecendo, e aí você tomando as decisões certas, de usar as ferramentas, de buscar a sabedoria, de buscar ter mais o Espírito Santo. É isso que vai te transformando, te alinhando com a sua identidade divina. E aí, quando você acessa a sua identidade divina, nada mais importa. Você acessa o poder que há no Espírito Santo em você. Aleluia. Eu tô impressionada porque a gente não combinou e as coisas estão encaixando perfeitamente. O Senhor me lembrou aqui, lá em Salmo 139, ele diz assim, eu não vou lembrar o versículo, mas eu acho que é o 16, gente. O salmista fala assim, que no teu livro, né, enquanto eu era ainda um membro, em formação no ventre da minha mãe, sabe? O Senhor já conhecia todos os meus dias. Existe um livro na eternidade com a nossa vida. Mas não é assim, com uma vida obrigada. Não, porque quando o Pai nos fez, Ele sonhou as maiores coisas para nós. Ele tem a essência do nosso propósito nas mãos. Ele nos fez, cada um de nós, para viver algo aqui na Terra. E aquilo para qual Deus me fez, Ele não fez mais ninguém. Aquilo para qual Deus te fez, Ele não fez mais ninguém. E por isso que o Espírito Santo fica tentando despertar. Porque tem pessoas precisando daquilo para qual Deus te fez. Naquilo para qual Deus fez você para transbordar nessa terra, Ele não fez mais ninguém. Entenda isso. Você só vai alcançar essa essência com esse relacionamento que a gente vem conversando e que a Dani está despertando. E também o Espírito Santo me fez falar exatamente a mesma coisa. O relacionamento com Deus é o que vai fazer você alcançar o seu propósito na terra. Eu não fiz para nada. Não, você foi feito para algo. Deus fez todos nós para alguma coisa específica. Nós temos uma missão, todos nós, de falar de Cristo. E aí, entra no processo, o processo que o Senhor está falando aqui, que eu falei no início, de entrar pela porta. Só que Cristo não é só a porta. Ele é o caminho. E Ele fala, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, meu amigo, Cristo está caminhando. E você está caminhando atrás dele? Porque às vezes a gente entra na porta e para. Aceitei Jesus. Mas no que você morreu hoje? Caminhar com Cristo é morrer todo dia.
Porque Ele quer nos encher. Então, todo dia tem essa consciência, Senhor, eu quero morrer mais hoje. O que você quer que eu... O que quer que eu abra mão? Para esse livre-arbítrio, para o Espírito Santo ir enchendo. E enchendo. Tem uma coisa sobre o livre-arbítrio. Eu esses dias estudando a Bíblia e a gente às vezes acha que o livre-arbítrio é só para grandes decisões, né? Tipo, vou casar, vou trocar de carro, vender um apartamento, mudar de emprego. Mas, na verdade, o livre-arbítrio é em cada decisão o dia inteiro. Isso. Então, assim, são decisões pequenas, mas que você está decidindo naquele momento dizer sim para a vida ou sim para a morte. Isso. É o tempo inteiro, é o dia inteiro. E Deus nunca vai chegar e falar assim, faça isso. Ele vai te dar um direcionamento. Ele vai, como eu disse umas lives atrás, ele é a torre de comando, você é o avião. Então, é o tanque de guerra, né? Na verdade, ele dá o comando. Você escolhe, vou para cá ou para cá. Se você escolher para cá, ele vai respeitar. Se você escolher para cá, ok, agora eu posso te dar um novo comando. E aí sim entra o processo do caminhar com Jesus. O tempo inteiro você... eu esqueci a palavra, aquele negocinho que você aperta assim e fala a distância com as pessoas, esqueci o nome. Mas é como se fosse isso. Você aperta assim, fala Espírito Santo. Pronto, agora eu vou decidir, agora eu vou agir. Mas é o tempo inteiro isso, o tempo inteiro. Então, as decisões do dia a dia revelam o quanto você quer vida e o quanto você quer morte. Para onde você está caminhando, para onde você está desejando. E Deus não vai se meter nisso. Deus não vai interferir. Ele vai respeitar a sua escolha. E isso é fundamental. E eu quero, Ruth, só para fechar essa partezinha, eu quero compartilhar uma revelação que Deus me deu quando eu estava lendo Abimeleque. A história de Abimeleque e Abraão. E uma coisa que eu achei fantástica, tem uma parte lá que fala bem assim, que quando Abraão disse que Sara era irmã dele, Abimeleque pegou Sara, mas ele não a tocou. E quando isso aconteceu, Deus deu um sonho para Abimeleque falando o seguinte, essa mulher que pegaste é de um homem. Devolve, porque senão você morrerás por causa disso. Aí ele vira para Deus e fala assim, ué, Deus, mas eu tava com integridade de coração. Eu tava com integridade de coração. Ele disse que era irmã, ou seja, eu pensei que ela era solteira. Então, por isso eu a tomei. Eu não tive a intenção de errar. O meu coração estava íntegro. E aí Deus fala assim, porque o teu coração estava íntegro, é que eu te impedi de tocá-la. Ou seja, de consumar realmente, ou seja, de tomá-la por esposa, de dormir, de consumar o fato. E aí ele fala, mas agora, ou seja, agora que você sabe, vá e devolva Sara. E peça para Abraão, que é profeta, orar por você que eu sararei a sua terra. Porque durante o período que Sara ficou com Abimeleque, Deus fez com que todos ficassem estéreis. E aí o que acontece? Quando eu estava olhando isso, eu falei assim, quando Deus falou assim, eu te impedi de tocá-la, eu pensei na hora, ué, Deus, tu interferiu no livre-arbítrio dele. E Deus falou assim para mim, não. Porque como ele não sabia que ela era esposa de Abraão, e ele estava com o coração íntegro, até aquele momento, o coração dele estava permanecendo na decisão anterior. Quero o quê? Ter um coração íntegro, andar corretamente. Só que a partir do momento que Deus revela para ele que ela é esposa de outra pessoa, aí ele fala, mas se você não devolver, você morrerás. Então, ou seja, Deus não interfere. Até quando a gente faz algo sem intenção, ele vai nos mostrar que está errado. Aí entra a nossa escolha. Ele vai falar, olha, meu filho, você está indo no caminho errado. Aí você escolhe se você vai devolver Sara ou se você vai ficar com Sara. Então, nesse momento, ou seja, Deus não interferiu. Quando Deus impediu ele de tocá-la, é porque Deus estava respeitando a decisão anterior de Abimeleque de ter um coração íntegro. Até aquele momento ele não sabia. Então Deus estava, ou seja, quando ele decidiu ter um coração íntegro, Deus falou que eu vou permanecer nisso. Então quando Deus impediu ele de tocá-la, foi respeitando a decisão anterior. Ou seja, Deus sabia do coração dele, da intenção dele. Mas quando Deus revelou a verdade, daí pra frente entrou o livre-arbítrio de Abimeleque. Você escolhe devolver Sara ou você ficar. Se você devolver, eu te curo. Né? Você vai ter bênçãos, você vai ter refrigério. Se você não devolver, você já sabe que você está errado, então você está decidindo permanecer no erro. E aí, mas não porque Deus é mau, mas por causa da escolha do. É muito importante deixar isso muito frisado. É a sua escolha que define vida ou morte.
Não é Deus que se mete na sua vida. É você que decide caminhar com ele ou caminhar sem ele. Entrar no processo com ele ou andar no processo sem ele. Ficar no guarda-chuva, como a gente falou na primeira live. Ficar no guarda-chuva ou sair do guarda-chuva. Entrar na proteção ou sair da proteção. É o tempo inteiro, o dia inteiro, livre-arbítrio. Uma vez, eu lembrei de uma experiência que eu tive uma vez num evento de um monte de gente que era cristão. E aí estava sendo pregado sobre o caminho. Que o caminho largo leva à perdição, mas o caminho estreito leva à vida. E eu fiquei olhando aquilo e falei, gente, mas pra que tá pregando isso com um monte de gente que já aceitou Cristo? Eu lembro, isso foi em 2010. Eu fiquei assim. Aí o Senhor, na hora, o Espírito Santo falou comigo, olha pro lado e vê quantas pessoas agora estão escolhendo ficar no caminho largo. Rapaz, eu me arrepiei inteira. Bateu um temor no meu coração, que eu olhei um tanto de gente dispersa olhando pro teto. E o Senhor falou para mim, escolher o caminho estreito é segundo a segundo. Ou porque o seu pensamento também vai longe de mim. E aquilo me tomou muito, sabe, de um temor, porque da seriedade disso que a Dani está falando. A gente tem que estar consciente. Mas Deus não impõe um caminho assim, porque Ele quer o mal, igual a Dani falou. Na verdade, Ele quer nos proteger. A lei, existem princípios, leis, mandamentos, e Deus é fiel. Ele é fiel, mas Ele é fiel na lei dele. Aí existe toda a lei, Deus não vai infringir a lei. Se você escolher o caminho da morte, você está escolhendo. Existem leis e princípios que regem isso e vai te levar para as consequências daquilo. Você está escolhendo e Deus vai respeitar. Ele é fiel, Ele é justo. Então, os atributos de Deus, o amor dele, eu falei até, é importante, eu sugiro que você veja o nosso propósito de Salmos, porque eu estou falando aqui um tanto de coisa que tem tudo a ver com o que a gente está conversando. Os vídeos estão até no YouTube, mas só para você entender, os atributos de Deus não é um em detrimento do outro. Às vezes a pessoa fala assim, Deus é amor. Então, juízo, isso não é de Deus. Calma aí. Deus é amor em sua essência, e Ele é juízo em sua essência, e Ele é fidelidade em sua essência, e Ele é bondade em sua essência. Os atributos de Deus, eles não são uma partezinha de um, mais de outro, não. Ele é todo equilíbrio. Ele é todo equilíbrio. E depende da nossa escolha ter uma faceta de Deus, um atributo de Deus, outro atributo de Deus, entende? Nós precisamos conhecer, e é por isso que a palavra fala, o meu povo perece porque não tem conhecimento. Ou seja, se você não conhecer, você infelizmente pode estar atraindo para a tua vida juízos que você não sabia, mas não é porque Deus é injusto. É porque você precisa obedecer os mandamentos e viver nessa... Ele é tão justo, que vou te deixar falar, ele é tão justo que ele não pode te tirar de uma coisa que você escolheu. Então... E você falando sobre justiça, é muito lindo isso. A premissa do reino de Deus é a justiça. A premissa é quase a essência fundamental, é a justiça. Juízo e justiça. A justiça, a base dos justiça não é vingança. Justiça não é maldade. Justiça é equilíbrio. Justiça é... Por isso que na Bíblia fala que chove sobre justos e injustos. Ou seja, se uma pessoa que aceitou Cristo começou a andar no caminho errado, vai ter a mesma consequência de quem nunca aceitou e está no caminho errado. Não justo, que ele dá a mesma sentença. Exatamente. Entende? É ação e consequência. Ação e consequência. Pecado gera consequência. Né? Decisões erradas geram consequências. E não é o castigo, é consequência. Você escolheu e respeitar. Então, toda vez, a autorresponsabilidade. Você tomou uma decisão, você vai ter a consequência daquela decisão. Você pode, no meio do caminho, mudar? Sim. Eu tenho que compartilhar. Olha que interessante. Tem um pastor que, em uma pregação, ele falou uma experiência de um rapaz. E aí, ele, em determinado momento da vida dele, começou a ir para o caminho errado, de corrupção e tal. Aí ele chegou pro pastor debochando. Falando assim, pastor, eu fiquei 5 anos na igreja, buscando, orando, jejuando, prosperou financeiramente. A prosperidade não é só financeira. É a vida abundante. Equilíbrio em todas as áreas. Então, aí ele falou assim, eu nunca prosperei.
Aí ele pensa assim, agora eu tô 1 ano e meio fazendo isso, eu tô mexendo com corrupção, falou mesmo. E aí eu tô prosperando. Aí o pastor virou para ele e falou bem assim, interessante, quanto tempo você ficou semeando oração? Quanto tempo? Travou, Dani. Dani, espera um pouquinho. Travou. Em 5 anos você ficou plantando. E você tá colhendo agora os frutos aí. Tá travando, Dani. Eu acho que o que ela vai dizer, Dani, travou. Oi, 5 anos ficou plantando e aí Oi. ele estava colhendo naquele momento em decorrência do que ele plantou. É porque travou, eu não tá dando para te ouvir. Pronto. Foi? Oi, fala. Vai. 5 anos ele plantou então, e aí por isso que ele estava colhendo. 5 anos. Você ficou 5 anos plantando oração, jejum em busca de resultados, ou seja, promessas cumpridas, prosperidade e tal. Aí você tá semeando, tem quanto tempo que você falou que tá semeando na maldade, no caminho errado? Aí ele, 1 ano e meio. Ele, então fica tranquilo, meu irmão. Porque a semente que você está plantando hoje também vai chegar. Ou seja, você planta e você colhe. Tipo, gente, princípio da semeadura. Gente, leiam Gênesis 1 e 2, que você vai ter a essência de todos os princípios. Eu brinco que são os princípios constitucionais da Bíblia. Ou seja, que fundamentam todos os outros. Porque não quebra princípio. Se uma pessoa que nunca pisou na igreja cumpriu o princípio da generosidade, ele vai prosperar. Ele é justo. Deus é. Porque ver uma pessoa que nunca pisou na igreja, nunca deu um dízimo, prosperando. Mas vai olhar a vida daquela pessoa, e eu cito por exemplo, Bill Gates. Vai olhar a vida, o quanto que aquela pessoa pratica a generosidade, ou seja, está respeitando o princípio da generosidade. Ele já deu a fortuna dele lá quantas vezes para ajudar outras nações. Ou seja, a generosidade é o princípio. E ele colheu o fruto do princípio. Se você cumpre princípios, você tem promessas. Então, assim, até a Ruth falou de lei, e é exatamente isso. Deus não está pautado nas leis, ele tá pautado nos princípios por trás das regras. Se você cumpre os princípios, o princípio da semeadura, como eu estava falando, semeadura é o que você plantar, você vai colher. Se você plantar, você vai colher depois. Se você plantar vida, você vai gerar vida. Amém. Entende? Então, assim, eu queria só compartilhar esse fato, a sua escolha constante de semear um relacionamento intencional com Deus que vai fazer você se fortalecer no espírito e ativar sua identidade, de fato, ser grandioso nessa terra e cumprir o seu chamado. Amém. Ser guiado pelo Espírito Santo. Então, eu vou ler, gente, alguns testemunhos. Eu queria pedir para vocês compartilharem a live com outras pessoas, né? Aperta o violãozinho aí e transborda na vida de outras pessoas. Amém? E eu vou falar aqui agora, vou ler 2 testemunhos. Não vai dar tempo da gente contar todos. Eu falei isso no início da live, mas eu vou fazer um post que eu vou contando os testemunhos aos poucos dos outros que eu recebi. As pessoas pediram para não falar o nome, né? Algumas. E eu vou respeitar isso. Porém, eu quero deixar uma mensagem para o seu coração. A palavra fala que nós devemos ser uma carta aberta. Então, eu vou respeitar, mas eu pedi para o Espírito Santo transbordar no seu coração essa verdade. Tudo que ele faz na sua vida é para você mostrar a sua cara. Tudo que ele faz na sua vida. A palavra fala que é para a gente ser uma carta aberta, uma referência. Então, o Espírito Santo quer transbordar na tua vida para você dar a sua cara também. Porque Deus quer atrair outras pessoas através do que ele faz na sua vida. Então, eu estou aqui falando com todo amor e carinho, com a autoridade que a palavra nos dá, para que o Espírito Santo te liberte, você não tenha vergonha nem medo de se expor para falar dele. Nunca. Tá? E eu vou falar aqui o testemunho, então. Uma pessoa falou assim para mim, mandou assim: achei importante a série Guiadas pelo Espírito Santo para acender no coração de cada pessoa
a importância de ouvir a voz de Deus, o que pode nos impedir de ouvi-lo, as formas que ele opera e fala, as ferramentas para aplicar. E de todas as lives, a que mais me impressionou foi a da oração em línguas. Ah, eu achei isso lindo. Nunca tinha ouvido falar. E apesar de ter visto a live, já estou praticando. Eu achei maravilhoso esse testemunho. A pessoa nunca ouviu falar, ela não teve contato, mas ela já está praticando por fé. E entenda, você vai ser edificado, porque a palavra fala, aquele que ora em línguas edifica o seu espírito. Aquele que ora em línguas não fala com os homens, fala com Deus. Aquele que ora em línguas, ele está falando a verdade do coração do Pai. Ele está orando certo, porque é o próprio Espírito Santo que está guiando a tua oração. Então, meu amigo, você vai prosperar no seu caminho. Continue orando, busca o conhecimento para você ter mais fé ainda e fazer mais intencional o que você está fazendo, tá? E eu fico feliz com o seu testemunho. E tem outro testemunho também, essa aqui eu acredito que eu possa falar o nome, porque ela ia até aparecer na live, é a Dani Silva. E ela falou assim, eu vou ler. Seguindo a minha vida sem oração, eu casada com um filho, eu sempre senti o amor do Senhor, mas por conta dos problemas e da fé que estava fraca, porque eu não estava orando, né? E meu emocional abalado, passei a olhar só para os problemas e falar deles e pensar negativo. Esqueci do poder da palavra do Senhor na minha vida. Eu sabia que faltava algo, eu estava vazia. Tinha o conhecimento da experiência com o Senhor, porém estava cega pela minha autossuficiência. Foi quando assisti a primeira live da série Guiadas pelo Espírito Santo, no Mulheres Declarando a Palavra, sobre ouvir a voz de Deus. Voltei a orar, eu fico emocionada. Meditar na palavra de Deus, ainda com problemas. Mas um dia, após assistir a primeira live, precisava tomar uma decisão. E tudo acontecia tão rápido que eu estava agindo com as minhas próprias mãos. Só a minha vontade, eu não estava perguntando para Deus o que Ele queria. Mas eu ouvi a voz de Deus me falar. Espera mais um ano, Deus me disse. Não mexa no que está quieto. Eu ouvi Deus falar comigo. Nesse momento, Deus falou comigo. E eu tive certeza de que não era para eu me mover naquele caminho que eu estava indo. O Senhor é tão bom. Deus, Ele sempre faz o melhor. Ele não vem trazendo pouco. Durante esse período, o Senhor me deu amigas, servas dele, com boas orientações, que estão me levando mais próximo do Pai. Então, eu vejo como não podemos estar longe da palavra de Deus, que precisamos buscá-la em primeiro lugar, orando e vigiando. E ela citou aqui Amós 4:5, que diz, buscai-me e vivei. Gente, é muito emocionante, porque desde o primeiro dia que Deus falou sobre essa live, a gente não imaginava a proporção que ia tomar. E tem muitos outros testemunhos que não dá tempo da gente falar todos, sabe? Eu quero falar, e eu ver que Deus transformou a vida de uma pessoa. A Dani Silva, ela tem acompanhado o Mulheres Declarando a Palavra desde o primeiro post. E ela vinha me compartilhando que estava fraca e tal, sabe? E ela vinha compartilhando que Deus estava começando a transformar o coração dela. Então é fruto desse projeto. Deus já estava alimentando o coração dela. E com a primeira live, que a gente foi a fundo falando da voz de Deus, ela começou a ter uma intimidade diferente com o Senhor. Então que o Espírito Santo também conduza a tua vida. Tem um outro testemunho. Obrigada, Dani, por poder compartilhar conosco o seu testemunho, tá? Muito obrigada, porque é como eu falei, o que Deus faz na nossa vida é para ser uma carta aberta para falar dele. Eu quero contar mais um testemunho. Essa pessoa, ela também pediu para eu não falar o nome,
E ela não me escreveu os detalhes, ela só falou em áudio. Então eu vou falar o que ela falou. Que ela foi de provisão. Ela estava passando uma necessidade muito grande. Ela estava sem a ajuda do pai das crianças dela. E ela não tinha dinheiro. Mas desde que ela começou a acompanhar Mulheres Declarando a Palavra, e também Deus já começou a transformar a vida dela. E também a série que ela assistiu sobre ouvir a voz de Deus. E ela está assistindo todas as lives. Só que, especificamente, depois que ela começou a assistir a live, ela falou para mim que ela teve uma experiência. Um dia ela estava totalmente sem dinheiro, ela sentiu vontade de tomar um açaí com a filhinha dela, que acho que tem 4 ou 5 anos. E na hora que ela falou assim, nossa, eu não tenho dinheiro. Ela tinha acabado de olhar o aplicativo da conta do banco. E ela ficou com aquela tristeza no coração de não ter dinheiro para tomar um açaí, sabe? Mas aí ela ouviu o Senhor falar com ela, olha a sua conta. Ela falou, mas como que eu vou olhar a minha conta? Eu acabei de olhar. Aí ela pegou e ficou assim, sabe? Ela ouviu a voz do Senhor falar de novo, olha a sua conta. Quando ela abriu o aplicativo, gente, tinha exatamente a quantia do açaí no celular. Eu fico emocionada porque parece um dinheiro pouco, mas o lindo foi quanto Deus transbordou na vida dessa pessoa. Ela ficou tão feliz que ela entrou em contato comigo e falou, Ruth, eu ouvi a voz de Deus. Deus quer falar detalhes da sua vida, amados. Não importa se é sobre uma grande porta ou uma pequena porta. Nós vamos ouvindo Ele nos detalhes. E aí a nossa vida vai desenvolvendo com Ele. Um relacionamento com uma pessoa é assim. Ele vai abrindo os segredos deles aos poucos, estabelecendo a comunhão, a confiança. E você vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo. E a Dani Silva acabou de falar aqui conosco que louva a Deus pelas nossas vidas. Louvado seja, Dani. Muito obrigada, viu, pelo seu testemunho. Então, essa pessoa, você pode parar e pensar assim, gente, é só um dinheiro de açaí, não. Para a vida dessa pessoa, era tudo o que ela queria naquele momento. Para a vida dessa pessoa, o Jeová Jireh se manifestou, que é o Deus proverá, o Deus da provisão. Para essa pessoa que estava em necessidade, Deus falou, sabe o quê? Se eu estou cuidando desse desejo pequeno do seu coração, descansa, filho, que eu estou cuidando de toda a tua vida. Então, dê valor à voz do Espírito no detalhe, sabe? E tem outros testemunhos, não vai dar tempo de falar tudo, mas como eu falei, eu vou postar. Dante, você quer fazer algum comentário sobre esses testemunhos? Quer falar, Dani, sobre os testemunhos, alguma coisa? Eu só consigo chorar. Eu também. Porque Deus é tão lindo. E você vê, é uma decisão que muda toda a história de uma pessoa. Isso. Nós duas, Ruth, nós vivemos para o Espírito Santo, a provisão de Deus em vários momentos. Nossa, Deus. E ela falando do que aconteceu, esse testemunho, me trouxe a memória. Como que Deus, de fato, cuida de detalhes da nossa vida, sabe? Como que Ele realmente é você pedir. Ele vai te escutar. Mas só acredita. Só acredita. Tem apenas fé. Ele se importa com você. Eu tô que você me constrange. Me constrange, porque é como se fosse assim. Você não acredita que eu sou bom mesmo, então eu vou te mostrar como eu sou bom. Eu tenho um amigo que fala bem assim. Ele fala bem assim que Deus às vezes só podia ter colocado. Ele, não, Dani, Deus só pode ter colocado a gente nessa terra para sofrer. E aí, eu vi a transformação na vida dele. Ele começou a dar pequenos passos em direção, tipo assim, deixa Deus é bom mesmo. Porque embora ele fosse filho de pastor, ele vivia
vivia na igreja, mas não tinha um posicionamento. E aí ele começou a caminhar. Rapidamente, a vida dele começou a transformar de um jeito. E aí, depois de um ano, ele virou pra mim e falou assim: nossa, Dani, eu nem mereço. E olha tudo que Deus fez na minha vida. Aí, na hora, Deus me fez lembrar da frase que ele falou um ano anterior. E ele falou assim, eu falei, você lembra que você disse que Deus só podia ter colocado a gente nessa terra para sofrer? Pois Deus está me falando agora que ele fez tudo isso para te mostrar que mesmo sem você merecer, ele cuida de você. É a graça. E é essa verdade que cura a nossa alma e faz a gente querer de fato ter um relacionamento com ele, sabe? É uma decisão, gente. É muito simples. É uma decisão, é uma oração. É a constância na oração, é a constância no relacionamento com ele que transforma toda a nossa vida. Eu sou a própria vida, minha família sabe de toda a transformação que Deus fez na minha vida, sabe? Espiritualmente, mesmo sendo da igreja desde pequena, sabe? Então, assim, isso me constrange por causa do amor dele. Sabe? Orou, tomou uma decisão tão simples. E olha o que Deus fez. Atendeu, sabe? A pessoa se virou, né, pra voz. Eu lembrei aqui, da gente falando de relacionamento, toda hora vem essa passagem na minha mente. Dos amigos de Daniel, ali na frente da fornalha. Gente, é muito forte. Uma vez o Espírito Santo falou comigo. Eles estavam diante de uma estátua e o rei queria que eles se dobrassem. E eles, por fé e por fidelidade ao Deus deles, eles falaram, eu não vou me prostrar. Eu não vou, eu não posso. Aí o rei falou, e esse Deus vai salvar vocês da minha ira, da minha fornalha? Né? Eu estou parafraseando. E o rei falou isso e eles falaram assim, olha, ó rei, se ele vai me livrar ou não, nós não sabemos. Todavia, eu não vou me prostrar. Eu não vou me prostrar. E por que o Espírito Santo está tanto falando isso comigo? Eles foram jogados na fornalha. Mas o rei olhou de longe depois e viu que eles estavam caminhando dentro do fogo. E o anjo, o próprio Senhor, fala que é parecido com o filho do homem, é assim que a palavra fala, estava com ele. E o rei falou, eu joguei 3 pessoas, por que tem 4 lá? Eu joguei 3, por que tem 4? Simplesmente porque o próprio Deus estava com eles na fornalha. Eles estavam caminhando. Aí o rei mandou eles saírem. Eles saíram. Quando eles saíram, não tinha cheiro de fumaça. Não tinha queimado suas roupas, nem o seu cabelo tinha chamuscado com fogo. Mas só o que tinha queimado eram as correntes, as cordas que os prendiam. E o rei se prostrou diante do Deus de Israel também. E aí eu quero falar com você uma coisa. O Espírito Santo falou comigo. Ninguém consegue ter uma fé assim em mim sem me conhecer. Eles conheciam o Deus que eles serviam. Então, se você quer dar tantos passos grandiosos por fé, quando o adversário te afrontar com a adversidade na tua frente, você precisa se relacionar, você precisa conhecer o seu Deus. Para na hora você saber, eu não vou me prostrar. Eu não vou blasfemar, eu não vou murmurar, porque eu sei o Deus que eu confio. Eu não vou reclamar, porque eu tenho fé. Eu não vou me prostrar diante dessa adversidade, porque eu tenho um Deus que me ama. Eu não vou reclamar, eu não vou me virar, não vou me ceder ao pecado, porque eu sou uma nova criatura em Cristo. E Ele me ama. Não ceda às ofertas, porque o diabo vai sempre te mostrar a fornalha. Ele vai sempre querer dizer, e ele vai te livrar disso? Você vai dizer firme, eu não me prostro, porque eu conheço o meu Deus. Eu sei o Deus que me ama, eu sei o Deus que me fez. É essa certeza. O relacionamento com Deus nos faz crescer. E qualquer adversidade que você entre, porque você foi fiel ao Senhor, como foi aqueles rapazes jovens, Deus vai estar com você. Caminhando no fogo. Alegres. Eles estavam caminhando no fogo, gente. Porque quem tem Deus, ele caminha assim. A palavra fala, no mundo tereis aflições. Mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Por que ele fala isso? Porque ele vai estar com a gente.
Então não se prostre, simplesmente confie em Deus, porque diante de qualquer situação que você viver, você vai ver Ele caminhar contigo nesse fogo. E qualquer uma delas vai só tirar as cordas que estão te amarrando. Quer dizer, qualquer adversidade que você viver só vai te fazer crescer, só vai te fazer ficar mais livre e mais forte. E aí, meu filho, você vai testemunhar o poder de Deus na sua vida, que foi o que aconteceu com aqueles jovens. Eles simplesmente fizeram todo o rei dizer: todo mundo vai adorar a Deus de Israel agora. É isso que Deus quer fazer na tua vida. A gente tem poucos minutos aqui. Eu quero só ler o versículo que Deus falou para eu ler para fechar essa live, que fala disso. É Isaías 12. Fala da salvação de Deus. Fala, Dani. Rapidinho. Tá falhando muito, Dani, a sua internet. Por isso que eu tô falando aqui sem parar. Porque eu olho e só tá rodando. Dani, quando Deus... você tá me ouvindo? Rapidinho. Quando Satanás ele não consegue te parar, ele te ameaça. Mas é só ameaça. Isso. Nada ele pode fazer. Então não pare. Quanto mais ele te ameaçar, mais você tem que continuar. Porque só mostra que você está indo na direção certa e contrária à vontade dele. E isso é muito importante, porque é isso que meio que direciona a gente, sabe? É muito engraçado, é muito interessante, porque ele também tem uma outra estratégia. Por medo, né? Por medo. Então, assim, quando você se sentir ameaçado, persista. Tem uma frase que eu gosto muito, que até o que Satanás faz te direciona para o teu propósito. Isso. Ou seja, até o que ele tenta te fazer para te destruir é usado por Deus para te levantar. Então não persista em caminhar em direção ao seu propósito, ao teu chamado. E não resista e não pare diante das ameaças de Satanás. Porque isso só são indicativos de que você está na direção certa. Amém. Eu vou ler aqui Isaías 12. Ontem o Senhor começou a pôr um louvor no meu coração, eu não estava entendendo, e ele falou para mim, para você encerrar a live com essa passagem. Que diz assim: eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, e cantai e contai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. E eu entendi por quê. É o que a gente está fazendo aqui. Nós estamos confiando no Senhor, e é o que Deus quer fazer na tua vida. Quanto mais você confiar nele, mais você vai tirar águas das fontes da salvação. E salvação não significa só a salvação da sua alma. Salvação é uma palavra muito mais ampla. Ela significa segurança, ela significa saúde, significa prosperidade, significa ajuda, significa socorro, significa resgate. Deus está dizendo: as fontes da minha salvação. Quanto mais você confiar em mim, mais você vai resgatar. E Ele quer acender esse louvor. Sabe que é o que a gente está fazendo aqui? Contai a toda a terra. Contai a toda a terra os meus feitos grandiosos. É o que a gente está fazendo. E que Deus use a tua vida para contar todos os feitos dele na sua vida. Eu quero contar, colocar, temos 10 minutos. Nós íamos cantar, gente, para vocês. O Senhor mostrou que era para a gente cantar um louvor. Mas a gente sabia, a gente tentou ensaiar, mas a internet não vai deixar isso acontecer de uma forma fluida, né? Então eu vou colocar o louvor que Deus falou, que quer falar com algumas pessoas, tá? Eu vou colocar ele aqui. É um louvor até da harpa cristã. Mas nós somos guiados pelo Espírito Santo. Eu amo louvores da harpa cristã, tá? Quem não gosta, o Espírito Santo hoje vai visitar você também. Porque o Espírito Santo falou que quer visitar a nossa vida e nós somos guiados pelo Espírito Santo.
Então, nós vamos ouvir esse louvor. Eu vou aumentar o máximo que eu conseguir. Vocês me dizem se tá dando para ouvir, ok? Abra o seu coração para ouvir. Tá dando para ouvir? Que o Espírito Santo enche o seu coração. Já choraste nas trevas da solidão, o som do silêncio a cercar-te, sem saber o caminho a seguir. Compartilha. Deixa o Salvador, com seu amor, te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador, com seu amor, te ajudar, te guiar. Aleluia. Abre teu coração e aceita o seu perdão. Deixa o Salvador, com seu amor, te salvar. Aleluia. Ao viveres dias vazios, sem saber o futuro que enfrentarás, precisas da segurança e o conforto que só Cristo dá. Deixa o Salvador, com seu amor, te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador, com seu amor, te ajudar, te guiar. Recebe esse louvor. E aceita o seu perdão. Deixa o Salvador, com seu amor, te salvar. Deixa o Salvador, com seu amor, Aleluia. te salvar. Glória a Deus. Quem amou, gente? Quem amou? Glória a Jesus. Louvado seja. É bom ser guiado pelo Espírito Santo, né? Olha isso. Eu fui mais visitada do que tudo aqui. Chorei horrores. Deixa o Salvador te guiar. Amém. A gente vai fechar essa live com essa mensagem. O Salvador quer te guiar. O Salvador quer te salvar. O Salvador quer te resgatar. Ele quer te dar as fontes da salvação. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Dani, muito obrigada, tá, por estar conosco nesses dias. E compartilhe. Que o Senhor possa ajudar a alcançar outras vidas. Eu queria pedir para vocês, compartilhem. A série inteira está no nosso canal do YouTube. Entra lá, tem uma playlist. Encaminha a série toda, tá? Uma playlistzinha, só você encaminhar para as pessoas que você ama. E o Espírito Santo vai te usar para transbordar na vida de outras pessoas. Que o que importa é isso, é que a palavra dele seja propagada, que isso não fique só entre nós, né? Que seja algo que vá além de nós. Fala, Dani.
Dani, não me deixa sozinha. Ninguém tá conseguindo falar aqui mais, eu só tô chorando também. Gratidão. Gente, essa série toda foi guiada pelo Espírito Santo. Foi nela que Deus inaugurou a minha aparição na internet. Amém. Próxima série, Homens e Mulheres Guiados pelo Espírito Santo. Os homens são muito bem-vindos ao nosso canal, eu sempre falo isso. Esse nome é assim porque Deus falou que era para eu falar para as mulheres, mas tem muitos rapazes nos seguindo. Amém? Louvado seja o Senhor. Você que acabou de chegar, a live está, toda a série da Guiadas do Espírito Santo está no nosso canal do YouTube, que tem o mesmo nome, Mulheres Declarando a Palavra. Veja essa live, o Espírito Santo vai te visitar, tem até um louvor especial. E eu e a Dani vão ficar devendo uma gravação desse louvor, igual o Espírito Santo nos mandou fazer. E nós vamos postar. E permita que o Espírito Santo te use para você compartilhar essa bênção na vida de outras pessoas. É o que a gente estava falando aqui. Quem entrou agora, no final, compartilhe. Fale da palavra de Deus. Entra lá, pega a playlist e compartilha a série inteira. E vai evangelizando. Dani, você não vai falar nada, vai deixar eu falando sozinha, vai ficar só chorando. Faltam 2 minutos, Dani. Eu acho que ela tá com problema na internet, gente. Eu acho que eu vou terminar a série sozinha. Tá sem som? Amém. Então, eu vou fazer uma oração. Pai, recebe em teu altar essa série que foi feita para a honra, glória e exaltação do teu nome. Recebe também a vida dos nossos irmãos que estão aqui conosco. E todas as pessoas que um dia acessar essas lives também sejam abençoadas. E todas as pessoas que assistirem daqui para frente estejam com a mesma unção, com a mesma atmosfera. Senhor, recebe o nosso coração. Fala conosco, nos dá experiências contigo. Pai, nós estamos aqui entregando o nosso coração a Ti. Recebe o nosso louvor. Muito, muito, muito obrigada, Senhor, pela Tua manifestação, pelos Teus dons, pelos Teus sinais, pela forma preciosa com que o Senhor nos abençoou nesses dias. E continue conosco, Pai. Continue com os nossos irmãos. É o que eu te peço. Abençoe o dia de cada um. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. Fiquem na paz de Deus. E novamente eu peço, compartilhe. Você vai estar sendo usado para transbordar tudo isso que você viveu na vida de outras pessoas. Você vai estar evangelizando e a missão da igreja é: ide e pregai o evangelho da salvação por todo o mundo, e que o Espírito Santo te use para que você seja uma carta aberta dos feitos de Deus na sua vida. Amém? A paz do Senhor.